Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma semana especial, é uma semana em que nós vamos fazer uma homenagem às mulheres da nossa instituição. Nós não tivemos a Semana da Mulher no mês de março, em razão da pandemia de coronavírus. E nós procuramos homenagear vocês nesse outubro, mas um outubro diferente. Ano passado, nós fizemos o Outubro Rosa, com a temática do câncer de mama, câncer do colo de útero. Mas nesse ano, nós vamos fazer uma programação completamente diferente. Nós aqui da equipe da RH, a gente se debruçou em temas interessantes para vocês. E pela primeira vez na história da MP, nós faremos uma live gastronômica. E pela primeira vez, nós faremos uma live internacional. Essa é mais uma ideia e um presente da DRH para vocês, mulheres do MP. E fiquem agora com a Alia, que vai fazer a apresentação da nossa chefe palestrante internacional. Olá, bom dia a todos os colegas, servidores, membros do MP, estagiários e outras pessoas que estão aqui nos assistindo. É com muito carinho que nós trouxemos a Érica, que eu conheço desde pequena, né? A Érica, ela sempre teve esse espírito empreendedor e desde muito cedo ela tinha uma mão muito boa para fazer coisa gostosa. É o que nós chamamos de doce da alma, né? Tem a refeição que ela é feita para nutrir o corpo e tem a refeição que ela é feita para nutrir a alma. E a Érica sempre soube fazer isso com muita excelência. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos trabalhos da Érica. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui tudo é chocolate. A Érica, ela viaja muito por conta do trabalho do esposo dela. E aí, certa vez, ela estava no Texas. Olha isso aqui, gente. Não parece uma joia? Mas isso aqui é chocolate, tá, pessoal? E aí a Érica estava passando pela frente da Le Cordon Bleu no Texas, olhou, porque sim, porque não, e tá aí, se formou com honras pela Le Cordon Bleu, e desde lá ela vem contribuindo para fazer com que a nossa vida seja mais doce, mais alegre. Alguns doces, ela faz trabalhos maravilhosos, pessoal. Olha aqui, isso aqui tudo é feito de chocolate, tá, pessoal? Então, assim, ela chegou a fazer um bolo no meu aniversário. Olha aqui, gente, que coisa mais linda, né? Eu estava falando com a minha filha, ela disse, mãe, isso é de comer? Aí eu falei, minha filha, só dá pena de comer. Mas aí, quando você começa a comer, você ignora, né? Porque é tão gostoso que realmente faz a gente esquecer um pouco desse lado de beleza. Não vou ficar só olhando, não. Eu vou comer sim, porque é gostoso. Então, é com muito carinho, é com muito amor que nós convidamos e ela aceitou. Ela está falando agora da Irlanda. São 5 horas de diferença de fuso horário. Então, sem mais delongas, a nossa querida, muito querida aqui pelo Amazonas e o Brasil e o mundo, Érica Hayashi. Com você, minha colega. Muito obrigada, Alia. Olha, bom dia a todos, né? Aqui é 3 horas da tarde, mas com muita alegria e muito obrigada pelo convite de todos aí do Ministério Público do Estado do Amazonas. Hoje vamos fazer 2 delícias que todo mundo ama, né? Bolo caseiro e brigadeiro. Vamos fazer esse bolo de cenoura, vou dar todas as dicas para vocês, né? Como fazer um bolo bem fofinho e também vamos fazer um brigadeiro. Agradeço muito ao convite de todos, então vamos começar a fazer a receita. Podemos? Vamos fazer essas 2 delícias, o bolo de cenoura e o brigadeiro, tá? Vou deixar aqui do lado. São ingredientes que todo mundo tem em casa. Se você quiser fazer hoje mesmo essa receita, né? Depois vocês podem tentar fazer, tá? Eu sempre recomendo, se você quer fazer uma receita sempre padronizada, você investir numa balança. Hoje em dia, em qualquer loja aí em Manaus, você pode encontrar uma balança que aí você vai sempre conseguir fazer uma receita certa, tá? Você pode medir também em xícaras, não tem problema, tá? Eu vou deixar a receita também com xícaras,
mas é bom você usar esses medidores, né, que fica padrão do que você usar uma xícara grande, usar uma xícara pequena, usar a xícara da vovó, e aí às vezes a receita não dá certo, tá bom? Então, também invisto nessas xícaras medidoras, ó, tá? Que tem até a quantidade aqui, que aí você vai conseguir fazer sempre uma receita certa. O que acontece às vezes da pessoa usa um copo grande, um copo pequeno, aí a receita não vai dar certo, tá? Então vamos começar a fazer nossa receita. Podemos? Se tiver alguma pergunta, aí eu não sei se a Alia vai... tem um chat que eu não consigo ver se tem algum chat aí para ver se tem alguma pergunta de alguém, tá? Mas aí a gente vai... Vamos? Não, quando eles fizerem, eu vou te assessorar aqui. Quando eles fizerem alguma pergunta, aí como é que você prefere? Que eu vá perguntando na hora, que nem acontece nas tuas lives? Isso, tá, melhor. Beleza, perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, vamos começar primeiro com o bolo de cenoura, tá? O bolo de cenoura é o bolo mais fácil que tem para fazer. A gente chama de método direto. O que a gente vai fazer? Misturar todos os líquidos com os ingredientes secos, tá? Primeiro a gente vai bater no liquidificador os ovos. Eu tenho aqui, ó, 4 ovos, tá? As cenouras. Já deixei aqui grosseiramente picadas, tá? Tenho também o óleo. Vou deixar aqui pertinho para vocês verem, ó. Cenoura, o óleo e o açúcar. Eu gosto de bater o açúcar já aqui no meu liquidificador, porque ele já vai misturar bem, né? E já vai dissolver o açúcar. Então, vou colocar aqui tudo aqui dentro, ó, tá? É uma massa muito rápida de fazer, super fácil, de liquidificador, não tem que ter batedeira. E também, muito importante, quando você começar a fazer a sua receita, você já deixar o seu forno pré-aquecendo, tá? E quando a gente terminar, ele já vai estar quentinho para receber o forno e também, né, a sua forma que você for utilizar, ó, já está previamente untada. Porque você começou a fazer uma receita, ainda vai buscar a forma, e aí a massa fica lá na batedeira e aí desanda tudo, tá? Então, também, uma ótima dica é já deixar tudo prontinho lá do seu lado quando você estiver fazendo o seu bolo. Então, aqui eu vou bater alguns segundos, vamos fazer um pouquinho de barulho. Vou deixar aqui meu outro bowl. Deixa eu só ligar aqui meu liquidificador, que desligou. Então agora eu tenho aqui, ó, os meus ingredientes secos, farinha de trigo. E uma dica que eu sempre dou para a gente deixar o nosso bolo mais fofinho é a gente tirar um pouquinho da farinha de trigo e acrescentar o amido de milho. Porque o amido de milho ele não tem glúten, né? Então quando a gente faz essa mistura, a gente cria o que a gente chama de cake flour. Tem nos Estados Unidos, tem aqui na Irlanda, uma farinha específica para fazer bolo. Então essa farinha é uma farinha mais fraca, tá? Então vai deixar o nosso bolo mais fofinho. Então nessa receita eu tirei 2 colheres de sopa de farinha de trigo e coloquei 2 colheres de sopa de amido de milho, tá bom? Isso você pode fazer para qualquer receita do seu bolo. E aqui eu tenho o fermento em pó e o sal, ó. E também é sempre bom a gente peneirar os nossos ingredientes secos, porque a gente vai deixar, né, estamos incorporando o ar aqui, ó, tá? Estamos incorporando o ar e também estamos tirando qualquer impureza, qualquer gruminho que ficou, ó, na farinha de trigo, ó, tá? E aqui a gente vai agora acrescentar o nosso creme, né, da cenoura. Eu gosto de acrescentar, quando a gente está fazendo um bolo, com o fouet, que é essa ferramenta aqui que é mais fácil da gente misturar, tá bom? Então, como eu tenho bastante líquido, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
Tenho bastante líquido aqui no liquidificador, tá? Eu não vou acrescentar de uma vez, porque senão a gente vai criar grumos. Então, eu vou acrescentar em 3 partes, ó. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Vou misturar. A gente está começando a hidratar essa farinha, tá? Isso vai facilitar a gente não ter muito grumos de trigo. Vou botar aqui, ó, a outra metade. Ó. Vou mexer, ó, de baixo para cima, tirando tudo que tem lá embaixo, ó, viu? Como a gente vai prevenir criar esses grumos e não deixar aquela massa muito dura, tá? Ó, e aqui eu vou acrescentar o restante. Viu que massa fácil? Foi rapidinho, ó. Não deu nem 5 minutos, a gente já terminou aqui a nossa massa do nosso bolo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, aí a gente pode ir respondendo aqui na hora, né? Pessoal, vocês podem ficar mandando as perguntas aqui pelo chat, tá? Que aí a gente vai passando para a Érica. Não fiquem tímidos, tá? Podem outra pergunta tudo. De bolo, de doce, aproveita aí, live aqui, que a gente aproveita de vocês, hein? A oportunidade. Ó, tenho aqui a minha forma. Tá bom? Ó, e agora a gente vai... Olha, eu vou despejar aqui a massa, ó. Minha forma previamente untada, tá? Aí. Deixa eu jogar aqui o restinho. Pronto. E aí a gente vai levar para assar. Vou deixar aqui do lado. Forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 40, 45 minutos, tá? Aí a nossa massa já fica pronta. E aí você pode fazer aquele teste do palitinho, né? Quando deu uns 40 minutos, você vai lá, faz o teste do palitinho para ver se ficou bem assadinho, senão você deixa mais 5 minutinhos, aí você vai vendo. Nunca abra o seu forno antes de 25 minutos, tá? Se você abrir antes, o seu bolo vai baixar. Então, se você for assar como cupcakes ou menorzinho, é mais ou menos uns 12 a 15 minutos, tá bom? Mas se você for assar de uma forma menor, às vezes dá 25 minutos, dependendo da forma. Então, nunca abra o seu forno antes dos 25 minutos, tá? Porque aí, né, a massa tá assando, o fermento tá reagindo. Se você abrir, aí vai sair todo o calor e o seu bolo vai embatumar, tá bom? E, Érica, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. É porque cada forno é diferente. Por mais que eu tente colocar lá, eu coloco 180, né? Mas eu já testei várias receitas e parece que ele é mais quente do que o normal, assim, do que ele deveria ser, porque ele assa e queima muito rápido. Aí... Como é que a gente deve fazer? A gente deve fazer teste até achar a temperatura? Mas aí o teu forno é elétrico, é a gás? O teu forno ele é a gás. Ele é a gás. Então é bom você abaixar. Se ele abaixa um pouquinho, você também pode assar naqueles fornos que tem ventilação. Às vezes a gente também assa a 160 graus, tá? E uma outra dica... que isso aqui também vende em qualquer loja de confeitaria, é um termômetro para forno, ó. Ele tem essa orelhinha aqui, ó, e a gente deixa lá dentro, porque às vezes o nosso forno tem lá só 180 e depois vai 220, né? Então a gente não sabe onde é que está o 200 ou 190. Isso aqui também, quem quiser investir para ser mais preciso, aí também pode comprar esse termômetro para forno. Aí deixa lá. Aí você vai pré-aquecer e vai ver lá, chegou a 180, mas eu quero a 160, quero deixar um pouquinho mais baixo, aí ele vai mostrar para você também. É uma forma de você assegurar, até para ver se o seu forno está desregulado, que às vezes você põe lá 180, mas aí o termômetro está marcando 200. Então, por isso que ele está muito alto, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o nosso brigadeiro, né? Muita gente... tem um terror de fazer brigadeiro porque queima, açucara, e na hora de fazer, fica tudo grudado na panela, tá? Então, vou mostrar aqui todos os pontos dos brigadeiros nessa receita, tá bom? Então, enquanto a gente vai fazendo, eu vou conversando com vocês aqui sobre os pontos dos brigadeiros, né?
tradicionalmente, né, brigadeiro é o quê? Leite condensado, chocolate em pó e manteiga, né? Mas eu coloquei também aqui um pouquinho de creme de leite para deixar esse brigadeiro mais cremoso, tá? Mais gostoso na boca. E aí, para quem vende brigadeiro, né, também pode botar um pouquinho de glucose de milho para aumentar a validade, né? Que aí a glucose de milho vai ajudar ao brigadeiro não açucarar tão rápido, tá? Então, eu Érica, tenho... tem uma pergunta aqui, anônimo. Quais as medidas? Eu acho que ele... Acho que é 10h24 ele falou, acho que do bolo ainda. a receita, né? Porque depois Isso. o pessoal vai postar a receita no site de vocês, não é? Se quiser, eu posso falar. Olha, se quiser, eu posso digitar a receita agora. Você quer que eu dite? Ou... Pode ser, né? Eu vou falar em xícaras, né? Porque muita gente trabalha em xícaras, né? Pessoal aí de casa, mas depois eu vou botar tanto em xícara como em gramas, que eu falei que é muito bom você ter uma balança em casa, tá? Eu fiz 2 xícaras de farinha de trigo, tá? 1,5 xícaras de açúcar, 4 ovos, mais ou menos 2 cenouras grandes, ou se for da pequenininha, você põe 3 cenouras, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitadinha de sal e 180 ml de óleo vegetal, tá? Eu sempre gosto de usar ou óleo de girassol ou óleo de canola. Eu não gosto muito de usar o óleo de amendoim porque ele dá um retrogosto, ele deixa um gostinho, tá bom? Um óleo vegetal mais neutro, tá? Se precisar repetir, depois aí a gente vai repetindo, não tem problema. Mas depois vai ficar tudo salvo aí para vocês, o pessoal vai deixar aí no site, aí vocês podem rever e rever. E o passo a passo também eu vou mandar para o pessoal aí do Ministério Público e para... Mais uma pergunta. Qual o tempo do forno para pré-aquecer? Uns 10 minutinhos já está o suficiente. 10 a 15 minutos. É o tempo que, né, você ligou o forno, aí você vai preparar, vai pegar os ingredientes e aqueles 10, 15 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui o meu fogãozinho aqui do lado. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma lata, para o brigadeiro que a gente vai fazer agora, é 1 lata de leite condensado. Eu tenho aqui, ó, o cacau em pó, que é o chocolate puro mesmo, 100%. Você vê que ele é bem escurinho. Se você não tiver, pode usar o chocolate do Padre ou o chocolate 50%, né, que a gente encontra em qualquer supermercado aí em Manaus, tá bom? E creme de leite e manteiga também, tá? Então, aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite e 1 colher de sopa de leite, 1 colher de sopa de manteiga, tá? Então, vou abrir aqui a minha lata de leite condensado. Vou colocar aqui na minha panela, ó. Então, passo a passo para a gente fazer um bom brigadeiro é o seguinte. A gente tem que botar primeiro o nosso leite condensado tudo ainda aqui, ó, desligado, fora do fogo, tá? Porque a gente tem que misturar os ingredientes primeiro para depois a gente ir lá para o fogo. Senão vai criar todos aqueles gruminhos, o chocolate em pó não derreteu, tá? Então por isso que é importante, ó, fora do fogo, minha panela aqui ainda fria, tá? E aí eu vou colocar o meu chocolate em pó, ó. Muito importante também, sempre que você for fazer um brigadeiro, coloque primeiro os ingredientes em pó. Se for fazer brigadeiro de leite ninho, coloca o pó aqui primeiro, ó, pra gente dissolver, tá? Se for fazer aquele outro brigadeiro que a gente chama de bicho de pé, que é com o Nesquik, também põe primeiro aqui pra gente primeiro misturar bem, para tirar todos esses gruminhos, tá? Ó, aqui ainda, ó, nem coloquei o creme de leite, nem coloquei a manteiga. Vou mostrar aqui de pertinho como é que fica, ó, para você ver. Ó, tá cheio de gruminho, ó, né? Então, a gente, para prevenir isso aqui lá no fogo, a gente tá misturando antes, ó. Vamos misturar bem até todo o meu chocolate em pó, ó, dissolver bem. Pressiona mesmo, ó, tá? Ó, pressionei mesmo, misturei mesmo, ó. E aí também usando aqui uma colher, pode ser uma colher de pau, uma espátula. Eu gosto dessas espátulas assim, ó, de silicone, ó, que a gente mistura melhor, tá? E agora eu vou botar aqui, ó, o meu creme de leite e a minha manteiga. Pode ser manteiga com sal ou manteiga sem sal, tá?
Não tem problema. Manteiga é muito mais gostoso que margarina, tá, gente? Mas se você não tiver em mãos aí a manteiga, pode trocar também pela margarina, não tem problema. Mas o sabor da manteiga é bem mais gostoso. E aí, novamente, ó, vamos misturar ainda fora do fogo, tá? Para a gente ter uma mistura bem uniforme. Érica, uma pergunta. Já ouvi falar que fazer um bolo ou brigadeiro com manteiga e margarina tem diferença em o bolo ficar mais molhadinho. É verdade ou é mito? A manteiga, não, a margarina deixa mais molhadinho. É um dilema, né? Manteiga e margarina. O mito é porque o que acontece? As pessoas às vezes põem o bolo com manteiga na geladeira. Se você pegar uma manteiga, um pote de manteiga e um pote de margarina, né? Tirou da geladeira, o que acontece? A manteiga ela vai estar dura e a margarina ela vai continuar, né, mole, né? Ela não endurece, porque tem muito conservante, tem muito aditivo, é um óleo vegetal, né? Não é um produto que veio da vaca, né? Não é um leite, os sólidos de leite, entendeu? Então, por isso que às vezes o pessoal acha que o bolo ficou seco. Mas não é, porque a manteiga, quando está na geladeira, fica duro. Se você botar o seu bolo feito com manteiga na geladeira, ele vai ficar duro. Mas aí é só você tirar e esperar ele ficar a temperatura ambiente, que ele vai voltar ele fofinho, gostoso, tá bom? De sabor, não tem comparação um bolo amanteigado, feito com manteiga mesmo, do que um bolo com margarina. Você vai ver que até o bolo feito com margarina, quando você tocar, ele é bem mais oleoso, você vai ver na sua mão e no sabor da boca, tá? Essa que é a diferença, que bolo feito com margarina, ele fica, lógico, ele fica mais, digamos assim, molhado, né? Porque a margarina, ela não dissolve, ela é uma gordura cheia de aditivos, aí a Alia que deve saber, né, a diferença da gordura da margarina e pode explicar aí que o que é ingrediente da manteiga? Manteiga é o creme de leite, é só isso, não tem outra coisa, tá? Mas é mito, tá? Não é verdade, é só porque às vezes o bolo fica gelado e ele endurece, mas depois só tirar o bolo da geladeira que ele fica muito bom. Ó, já tenho aqui o meu creme bem misturadinho e agora que a gente vai ligar o nosso foguinho aqui, ó, tá? Fazer brigadeiro não é fogo alto, tá? A gente não quer caramelizar. O que é o leite condensado? O leite condensado é puro açúcar. Se a gente já colocar no fogo alto, vai cozinhar muito rápido e aí por isso que às vezes vai caramelizar e ficar duro ou aquele puxa, né? Então aqui o meu fogo tá no fogo médio, tá? Pode ser fogo médio para baixo ou um fogo médio. E aí a gente vai começar a mexer aqui a nossa preparação. E brigadeiro, gente, é carinho e paciência, né? A gente tem que mexer o brigadeiro, mexer aqui, ó. Põe uma música, tenha paciência com o brigadeiro, que é assim mesmo. E aí, ó, o brigadeiro, ele tem mais ou menos, que a gente fala de 3 pontos, tá? Nós temos aquele ponto de brigadeiro de colher, é aquele que você vai na festinha, tem aqueles potinhos que você pode comer assim de colher. Esse ponto de colher também a gente chama de ponto de calda, que é aquele que a gente põe em cima do bolo. Se você for fazer o bolo de cenoura, quiser colocar esse brigadeiro em cima para decorar, também pode. Aí você vai fazer ele no ponto de calda, tá? Que é o mesmo ponto de colher, que é o primeiro ponto dele, ó. Aqui a gente vai começar a derreter a manteiga, ele vai começar a ferver. Depois que ferver, você vai ver que ele vai ficar mais cremoso. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí o segundo ponto é o ponto de rechear. É aquele ponto que a gente vai ver que ele já está mais grossinho, que se eu pegar assim aqui a colher e fazer assim, ó, fazer ele cair, você vai ver que vai ficar o desenhinho do brigadeiro em cima dele. Esse é o ponto de rechear. Se você quiser botar no bico para botar em cima de cupcake, rechear um bolo, esse é o ponto, tá? E aí o terceiro ponto e o último ponto é o ponto de enrolar, tá?
que aí a gente já evaporou bastante água do creme de leite, do leite condensado, que aí ele vai ficar bem mais grosso, tá? E aí tem duas maneiras da gente ver o ponto de enrolar. Eu gosto de ver daquele ponto que todo mundo sabe, que é quando estiver desgrudando do fundo da panela, tá? Ou tem gente que vê através das borbulhas, né? Mas aí, às vezes, o pessoal se confunde. Porque borbulha mais, borbulha menos, aí é uma confusão. Então, a gente continua aí no método tradicional, que é ver que já está desgrudando do fundo da panela, e aí a gente desliga o nosso fogo, tá? Eu já tenho um pronto aqui para depois a gente enrolar. E agora, paciência para a gente fazer o brigadeiro aí. Vou botar aqui um pouquinho mais. Eu espero aí trazer um pouquinho de alegria para vocês, né? Nessa época de Covid aí que tá todo mundo... Não sei se tá todo mundo aí de quarentena aí em Manaus, não sei como é que tá a situação. Aqui, o governo daqui da Irlanda vai decidir hoje se a gente vai entrar em lockdown de novo, porque a gente estava numa fase 3, que a gente já pode sair, mas tem que andar de máscara, você pode receber visita, mas apenas 6 pessoas na sua casa, e as escolas já abriram, né? Mas esse final de semana tivemos muitos casos aqui, e aí parece que o governo quer voltar ao lockdown. Tá todo mundo aqui nervoso de novo por causa do coronavírus. Mas eu espero que todo mundo esteja bem aí. E aí vamos fazer esse bolo, esse brigadeiro para alegrar aí todo mundo aí da casa de vocês, né? Ó, se você ver, o meu brigadeiro ele tá bem líquido, ó. Já derreteu aqui toda a manteiga, tá? Vou tentar mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó. Ó, tá bem líquido, ó, tá? E aí ele vai começar a ferver, tá? Depois que ele ferver, e aí a gente conta assim, 1 minutinho depois que ferver, 1, 2 minutinhos, esse é o ponto de colher ou ponto de calda, né? Que a gente pode botar em cima de um bolo ou botar nos potinhos para festa, né? Deixar uma mesa de festa bonita com aquelas colherzinhas para você enfeitar aí a mesa da sua festa, tá bom? E aí, muito importante. A marca do leite condensado importa? Assim, pode falar marca? Pode. Nestlé é Nestlé, né, gente? Se você for lá ver, se você for no supermercado, você sempre tem que ter a curiosidade de ler o rótulo do que você está comprando, tá? Então, se você vê leite condensado moça, se eu não me engano, ele tem 8% de gordura, tá? Um produto que tem mais gordura é mais gostoso, né? Não convenhamos. Então, tem algumas leite condensado que tem 5, que tem 6. Então, quanto maior a gordura, a mesma coisa que o creme de leite. Quanto maior a gordura tem o creme de leite, mais cremoso ele vai ser. Então, o teu brigadeiro ele vai ficar mais cremoso, tá? É porque então, claro, eu já testei com leite moça e testei com outras marcas. Com uma outra marca aqui, parece que ele fica talhado. Aí tem muitos aditivos que põem, goma xatangã, uns outros tipos de aditivo que aí não aguenta alta temperatura, tá? Então, por isso que talha. Entendi. Aí você tem que ver, por isso que tem que saber a composição do creme de leite, né? Assim, o que eu sempre usava, que a gente usava lá quando eu tinha a minha confeitaria em Manaus, leite moça, né? Usava também o Itambé, muito bom, tá? E em terceiro lugar, o Intalac, né? Intalac, também é muito bom, tá?
Nunca compre um escrito assim, produto lácteo leite condensado. Isso é fake, tá? Não é leite condensado, ó. Aqui, ó, ele já ferveu, ó. Gente, já contamos 2 minutinhos depois que ferveu. Então, esse aqui é o ponto de colher. É um creminho bem cremosinho, ó, tá? Isso aqui também para jogar em cima do bolo, ó, fica uma delícia, tá? Então, aqui a gente vai continuar, porque a gente quer o ponto de enrolar, tá? E aí, quando o brigadeiro ele começar a ferver, né? A gente não pode mexer a minha colher, ó, só aqui no meio, tá? O que vai acontecer? Vai queimar a lateral. Então, a gente faz esse movimento que a gente chama de 8, ó. Pega a minha espátula, faço um 8 e raspo as laterais da panela. Faço um 8 para misturar aqui e mexo as laterais, tá? E também o creme de leite vai influenciar, né? Creme de leite de lata, a gente não pode ferver por muito tempo, tá? Então, quando você vai fazer um brigadeiro, eu prefiro o creme de leite de caixinha, porque ele passou por aquele processo de pasteurização em alta temperatura, então ele aguenta, a gente fica aqui fervendo, misturando, agitando ele, tá? E eu acho que é até mais barato o creme de leite de caixinha do que o de lata, porque o de lata ainda vem aquele soro, aquela água, e aí também interfere aqui no nosso brigadeiro, tá bom? Quanto mais água a gente tem numa preparação, mais rápido ele vai perder a validade, né? Porque as bactérias precisam de água para proliferar, tá? Então, prefira um creme de leite de caixinha, tá? Que ele não tem aquela água separada, tá bom? Ó, e aqui a gente vai mexendo, tá? Se acontecer do meu brigadeiro, ficou gruminhos, né? Você pode aqui, ó, usar o fouet e misturar para tirar os gruminhos também, tá? Mas se você fizer essa dica aqui, ó, de fazer o número 8, e raspar as laterais da panela, não vai ficar com gruminho, tá? E aqui a gente está quase chegando no ponto de rechear. Quando ele começa a ferver, você vê que ele tem umas bolhas bem grandes, né? E aí vai evaporando essa água e as bolhas vai ficando menor. Ó, vou mostrar aqui para vocês de pertinho agora. Ó, você vê que eu faço assim, acho que dá para ver, ó. Fica a marca do brigadeiro lá no fundinho da panela, ó, tá? Ó. E a gente chama caída em bloco, ó. Cai uma gota, ó, cai outra gota. Isso que a gente chama de caída em bloco. Esse é o ponto de recheio que você pode rechear. Ó, vou voltar aqui para o meu fogo e agora a gente vai para o último ponto, tá? É que a minha câmera às vezes ela sai se ninguém tá mexendo, né? Aí a gente tem que ir lá e ligar ela de novo. Continuamos a mexer. Ó, e aqui deu o quê? Mais ou menos uns 10 minutinhos que a gente tá fazendo aqui o brigadeiro, né? Então, é mais ou menos isso. Uns 10, 12 minutos, o nosso brigadeiro tá pronto. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, que eu gosto de fazer esse teste aqui, ó. Eu vou pegar minha panela e tentar virar ela toda, ó. E o meu brigadeiro vem todo. Não sei se deu para ver, ó. Desgrudou todo daqui, ó, tá? Esse é o ponto de enrolar. Então eu vou desligar aqui. Que a gente passa a espátula e a gente vê que ele não tá mais grudando no fundo da panela, tá? E aí, ó, eu gosto se você quiser esfriar logo o seu brigadeiro, ó, você pode botar assim numa bandejinha em um papel filme,
para ele já esfriar mais rápido para você poder enrolar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Ó. Olha que cremoso que tá, tá? Não tem nenhum gruminho, não tá empelotado, não ficou pedaço de chocolate. Você pode fazer tanto com chocolate em pó, né? Que é uma receita que fica bem mais barato, ó. Ou você pode também fazer com o chocolate em barra. E aí eu venho aqui, ó, dou uma espalhada para a gente poder esfriar ele mais rápido, tá? Ó. E aí brigadeiro a gente sempre cobre para não criar aquela película. Ó. E aqui, ó, eu vou cobrir, ó. E aí eu já posso levar para gelar, tá? Se você for fazer 3 vezes a receita, né? Aí já assim, rápido, se você for deixar numa tigela, e aí ele vai demorar muito para esfriar, tá? Então assim, retinho, ele vai esfriar. Em 1 hora já tá pronto para você enrolar. Chama aí todo mundo ou comer de colher, que também é uma delícia, né? Então eu vou trazer aqui, mostrar aqui para vocês que a gente já tem um pronto. Vou deixar aqui do lado. É que geralmente o meu marido tá aqui do meu lado me ajudando, né? Só que ele tá trabalhando. E aqui, aí ele fica me ajudando na live, né? Ó, mas eu já tenho aqui, ó, um prontinho, ó, que eu fiz mais cedo, ó. Olha que lindo, ó. Tá? Então aqui eu tenho também, ó, no meu plástico filme, ó. E é bom que você não suja nada, não tem que depois lavar prato, tá? Vou pegar aqui uma colherzinha. Sempre bom quando você for enrolar o seu brigadeiro, né? Esperar ele esfriar por completo, tá? Eu gosto de usar uma luva, botar um pouquinho de manteiga, ó, tá? Você só com a luva você precisa só colocar a manteiga uma vez, tá? Ou você pode, tem muita gente que faz com água. Como eu falei, água ela vai ajudar a bactéria a se proliferar, tá? Então não é bom fazer com água, faça com manteiga, tá? Érica, uma pergunta aqui. Já descobri porque meu brigadeiro deu errado ontem. Ficou duro porque caramelizou. Esse tá lindo e cremoso. Não, não é uma pergunta, é uma observação, né? Tá vendo? Quando você sabe o processo e o porquê, agora você nunca vai mais errar, né? Então talvez aí foi o fogo muito alto, agitou demais e aí caramelizou, né? Ó, viu? Eu só botei uma vez a manteiga, tá? Com a luva, ó, fica bem mais fácil. E aí a gente põe aqui no nosso granulado, ó. Vou deixar aqui do lado. E aí, né? Pena que a gente tá tão longe, né? Senão já ia deixar essa bandeja de brigadeiro, esse bolo aí para todos vocês. Passa isso com a gente. Vocês estão aí trabalhando aí no escritório, né? Isso, a gente está trabalhando. Tem algumas pessoas que estão de home office, né? E outras aqui. Eu tô aqui na sede. Ó. Pronto, super fácil. Vou aqui, ó, quebrar um para você ver, ó. Ó como fica bem cremoso, ó. Ó que cremoso que fica, ó. Não é um brigadeiro duro, gente. Quando a gente morde, ó, vem aquele puxa gostoso, sabe? Que comer brigadeiro e você morder, fica parece uma bala de caramelo, que você fica mordendo e não se acaba. Brigadeiro não, tem que derreter na boca, tá? Por isso que o creme de leite, a gente coloquei creme de leite nessa receita para dar essa cremosidade, tá? E se você quiser colocar a caixinha inteira de creme de leite para não perder, né? Vou abrir uma caixinha de creme de leite, só vou usar 100 gramas. Aí é uma receita que fica bom tanto para rechear ou como para calda. Agora, para brigadeiro de enrolar, é melhor só as 100 gramas, tá? Senão ele vai ficar muito líquido. Mas se você quiser fazer essa receita com a caixinha inteira, aí você pode fazer esse ponto que eu ensinei, ou de calda ou de recheio, que ele também dá certo, tá bom?
Eu vou trazer aqui. O Rodolfo está com uma dúvida sobre o bolo de cenoura. Queria saber a proporção de amido de milho para a quantidade de trigo. Se você for fazer em gramas, a gente chama 10%. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, eu vou tirar 10%. Então, eu vou tirar 10 gramas, tá? Nessa receita, se você for fazer em xícara, você pesa lá a sua xícara, depois você pega uma colher, tira 2 xícaras, ou tira 2 colheres de sopa de farinha de trigo e volta 2 xícaras de amido de milho, tá? Mas a regra, em geral, se você for fazer uma receita, quem trabalha, né, com confeitaria, vai fazer uma receita vezes 10, geralmente a gente fala que é 10% do valor da farinha de trigo, tá? Então, por exemplo, vai fazer uma receita com 1 quilo. Se eu vou fazer 1 quilo, então eu tiro 100 gramas. Vou fazer 100 gramas, tiro 10 gramas. Tá bom? Espero que tenha ficado fácil, hein? Mas geralmente, se for fazer a receita de um bolo, eu geralmente tiro 2 colheres de sopa e acrescento 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Ó, e aqui temos, com passo de mágica, nosso bolo pronto, né? Aqui, Ana Maria Braga, né? Nosso bolo pronto, lindo e maravilhoso, ó. E aqui o nosso brigadeiro. Aqui eu quis trazer também uma outra receita. Se você não gostar de brigadeiro, acha muito doce, você também pode derreter chocolate em barra, qualquer chocolate em barra, Garoto, Nestlé, tá? Aí eu coloquei uma barrinha, um tablete de chocolate em barra que tem mais ou menos 100 gramas, com 50 gramas de creme de leite. Derreti tudo no micro-ondas, misturei, ó, até ele ficar assim, ó, bem brilhoso, ó, tá? Ó, ele fica bem bonito e brilhante, ó. E aí você só joga ele ainda quente aqui em cima do bolo. E aí, perfeito para comer também. É uma outra calda que também não é muito doce, tá? Você pode também fazer tanto com chocolate amargo, como chocolate ao leite, tá? E agora, vou ter que cortar esse bolo para vocês verem, né? Vou fazer esse sacrifício aí, porque não tem como, né? Vamos cortar aqui um pedacinho. Vou até aqui pegar um pratinho. Se eu pudesse mandar aí via correio, né? Eu mandaria aí para vocês, né? Ave Maria. Ave Maria. É para alimentar a alma, gente. Não esquece dieta aí. Esquece o açúcar, né? É só hoje, é só hoje. Então vamos lá cortar esse bolo aqui, ó. Olha que fofinho que fica, ó. Ó, um bolinho. Vou até apertar aqui, ó, que fofinho, ó. Minha mãe. Minha mãe. Ó, lambe o dedo, ó. É porque eu não sei quem é que tá conversando comigo aqui. O anônimo que tá mandando a mensagem, que tá sofrendo aqui comigo. Ó. E aí eu tenho até mais um pouquinho aqui, ó. Que eu tinha feito essa calda, ó. A gente pode até jogar mais um pouquinho dessa calda em cima aqui, ó. Ó que delícia. Quem ama chocolate, ó. Aí a gente põe o brigadeiro assim do lado, ó, né? Pra ficar mais gostoso ainda, ó. Fazer um prato bem delícia, ó. Ó que lindo. Né? Que maravilhoso, gente, ó. Nunca mais você vai fazer um bolo de cenoura embatumado, seco, tá? Uma receita super bem balanceada. E aí, com essas dicas que eu dei pra você no amido de milho, para deixar a massa mais fofinha, tá? Você pode aplicar aí em qualquer receita que você tiver de cupcake, de bolo, que sempre dá certo. E o brigadeiro também, ó. Você agora já sabe fazer os 3 pontos, tanto de calda, que é o mesmo ponto de brigadeiro de colher, o brigadeiro de recheio e o brigadeiro de enrolar, ó. Cremoso, né? Que a gente adicionou também o creme de leite para deixar esse brigadeiro bem mais cremoso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa live, né? Adoçando aí a alma de vocês no Outubro Rosa, e espero que eu tenha contribuído aí muito para vocês aprenderem bastante, tá? E aí quem quiser aí olhar lá no meu Instagram, né? Ver as coisas que eu faço, eu sempre faço live. Eu tô tentando aqui colocar chefe Érica Hayashi, né? Eu vou colocar aqui pro pessoal. Esse aqui é o Instagram.
E é muito legal também que a Érica tem aqui eu vou compartilhar aqui esse Linktree, que tem um canal do Telegram na qual coloca várias receitas, fichas técnicas, várias receitas, Isso. né? Tudo Muita gratuito, gentileza. gente. Tudo gratuito para vocês. Tem receita de tortas, receita de cheesecake, outros bolos que eu fiz, um bolo de iogurte também bem gostoso, que é um bolo também rosa, né? Bolo de morango. Tem várias receitas se vocês quiserem acessar, ó. Tudo de graça, tá? Podem acompanhar. E também toda quinta-feira à noite, só que, se eu não me engano, é 5 horas da tarde em Manaus. Eu sempre faço lives de receitas, aí vocês podem acompanhar também, quem quiser acompanhar. E agora em outubro vai ter a edição especial de decoração de Halloween, né? Essa quinta-feira decoração de Halloween. Pense numa criança que não cresceu, sou eu. Chega o mês de Halloween, eu já olhei aqui, olha só o que vai ter dia 8, decoração de bolo de Halloween. Dia 22, decoração Halloween para cookies e macaron. Sempre quis aprender a fazer o macaron. E a Érica teve um tempo desse um curso, né, Érica? Isso, um curso de decoração de bolos. A gente sempre está atualizando, eu falo lá no Instagram ou no Facebook quando é que tem os cursos, né? Geralmente o curso é online, mesmo assim como foi a nossa live aqui. Às vezes é através do YouTube ou às vezes é um curso gravado que você pode acessar aí quantas vezes você quiser. E eu sempre estou ajudando, tirando dúvidas, respondendo as perguntas, tá? Para você aprender mesmo. Responder aqui uma pergunta do Anônimo. Vai ter como fazer download dessa live para fazer em casa, acompanhando o vídeo? Sim, o CEAF vai disponibilizar o link que vai ficar aqui, pessoal. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui rapidamente, antes do sorteio. Deixa eu mostrar aqui já para vocês, rapidão. Deixa eu só compartilhar aqui, para vocês saberem onde é que está. Aqui, ó. Estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Aqui, ó, na instituição, você já tem que estar logado, tá? Aqui no portal. Aqui na instituição, você clica em gestão de pessoas. A página ainda está em desenvolvimento, mas aqui, ó, nós temos a Semana da Saúde 2020. Aqui, para quem acompanhou em setembro, pessoal, todas as palestras de setembro, elas estão aqui disponíveis. Ó, primeiro dia, tá? Para aprender a se alimentar de acordo com cada hora do dia. Aqui foi colocado também um exemplo de jantar para melhora de qualidade de sono, tá, pessoal? Aqui nós temos o segundo, o terceiro dia, a meditação. Aqui tem alguns links que o palestrante disponibilizou para você clicar e fazer algumas das meditações que ele falou durante a live dele, tá? Então, da mesma maneira que está aqui, nós vamos adicionar depois a live da chefe Érica e as demais lives que vão acontecer até essa sexta-feira, tá, pessoal? Então, vamos agradecer primeiro a Érica, né, para assim, de coração, muito, muito obrigada mesmo, né, por disponibilizar aí seu tempo, espaço, carinho, muito carinho, realmente é uma pessoa que ama o que faz e salva pessoas inúteis na cozinha como eu, né? Eu e uma amiga em comum, a Anabela. Anabela que disse, se eu conseguir fazer esse bolo, Alia, tu vai conseguir. Ela me passou uma receita de um bolo de chocolate que fica maravilhoso. Então, a gente queria muito te agradecer, tá, Érica, de coração. E aqui eu vou fazer agora, pessoal, o sorteio, tá? Fazer aqui o sorteio. A Valesca, que era anônima. Valesca, pelo amor de Deus, tá todo mundo passando fome e vontade, mas é só fazer em casa. Vocês podem pegar, fazer a receita, manda uma foto, compartilha com a gente
Vamos acertar e errar junto. Marca a Érica lá no Instagram. Né? A Érica vai ter muito carinho, muito prazer em estar vendo e ajudando. Então, aqui eu vou compartilhar a tela do sorteio. Quem fez o... Estão conseguindo ver a tela do sorteio aqui? Estão conseguindo, pessoal? Dá para ver. Dá para ver, né? Aqui está o nome das pessoas, tá? Que entraram. O brinde foi ofertado pelo Sindicato de Servidores, tá? Então, agora eu vou fazer o sorteio. Figa. Quem vai ser? Eduardo Nunes Aguiar. Ó, foi um homem. Ó. Olha aí! Eduardo foi o ganhador. Gente, então, assim, muito obrigada mesmo, tá? A gente dá por encerrada aí essa primeira palestra, depois vai ficar disponível no site, como eu ensinei para vocês, e amanhã nós vamos ter uma outra live exclusiva, tá, pessoal? No mesmo horário, 10 horas, vamos tentar entrar no horário, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E até amanhã, às 10 da manhã. Muito obrigada pela presença de todos. Um abração, tá? Muito obrigada.